Você sabia que apenas 10% dos criadores de conteúdo atingem 1000 inscritos em um canal do YouTube? E talvez o grande motivo aqui seja justamente porque os criadores de conteúdo estão tão focados em ganhar inscritos, em ir para a monetização, que eles esquecem do mais óbvio possível, que é criar conteúdo para o público. Quando você fica focado em ter mais visualizações, em ganhar esses inscritos, em atingir a monetização logo, você esquece o básico, que é criar um conteúdo que as pessoas gostem. Você não está pensando se aquele vídeo gerou entretenimento, algum tipo de emoção, ou até mesmo se a pessoa se tornou uma outra, porque teve uma inspiração com aquele vídeo que você fez. Você só está pensando quantas views aquele vídeo teve, se teve mais ou menos que o vídeo anterior. E isso é um problema. Recentemente eu gravei um vídeo justamente sobre o como é interessante ter a monetização como foco, mas não ter ela como uma obsessão. Ainda vai sair aqui no canal, se já tiver saído, eu vou colocar no card para você. Mas esse é o primeiro problema que você vai enfrentar e você precisa tirar o máximo possível da sua frente o quanto antes. Esquece essa lógica de ter muitas views, de ter muitos inscritos, porque até mesmo a monetização, a sua receita, não é restrita a isso. Diversos canais dos quais eu já dei mentoria tinham 100 inscritos e estavam ganhando dinheiro de verdade, seja com link de afiliado, seja com outros parceiros financeiros de marcas patrocinando, seja até mesmo com grupos de Catarse, Apoia-se, Patreon e tantos outros. Então, nem a saúde financeira da sua empresa perpassa pelo fato de você ter muitos inscritos ou views ou não. O único fato que vai te ajudar é que o seu trabalho vai ser automaticamente monetizado. Mas a partir do momento que você analisa o seu conteúdo, que é um trabalho de arte, com o número de visualizações que teve, ele perde automaticamente o significado. A partir do momento que você está mais preocupado se o algoritmo está gostando do seu vídeo e não se as pessoas que estão assistindo ele inteiro, ele perde o significado. Então qual é a solução aqui? É simplesmente criar e entregar para os deuses da internet para que um dia eles gostem? Não. É saber que você tem um objetivo, mas também lembrar todos os dias que você cria conteúdo para pessoas e não para robôs. Isso quer dizer que é óbvio que as suas análises métricas vão ser um espelho daquilo que está funcionando ou não. Mas você já pensou que aquele vídeo que você gravou, que ele é mais divertido ou mais sério dentro de tantos outros, ele foi o que mais engajou as pessoas? É o que mais teve comentários, embora ele possa ter tido menos views? Você já parou para pensar que aquela live que você fez, ela pode gerar mais conexão com o seu público, mesmo que ela não tenha tido tantas horas assistidas, que talvez você fazer 1 hora de live durante a semana é muito melhor do que você fazer live todo dia? Afinal de contas, a conexão é mais importante do que a visualização? Se você não parou para pensar nessa análise humana da coisa, talvez seja justamente o que possa estar te levando a não alcançar esses 1000 inscritos. Porque no final do dia, o público quer assistir uma pessoa e não uma máquina, da mesma forma. Na mentoria com os meus alunos, eu sempre começo falando com eles sobre planejamento, persona, para entender o seu público. Aqui no canal eu já falei várias vezes sobre existe 2 tipos de conteúdo diferente, o conteúdo que você quer criar e o conteúdo que o seu público quer assistir. E nem sempre você está fazendo o conteúdo certo. Então parte daí. Quantos inscritos você tem? Quem são esses inscritos? Não importa se são 5 ou 5.000. Quem são essas pessoas? Do que elas gostam? Como se alimentam? Onde vivem? Entendendo isso, você vai entender exatamente o que é necessário entregar para essas pessoas, o que elas esperam de você. E entregando, você vai ter mais pessoas parecidas dentro do mesmo nicho, chegando ao redor delas e formando uma comunidade. Este é o primeiro segredo que você precisa entender aqui, mas vamos para o próximo. Entenda que os seus vídeos não vão ter views sempre, principalmente se você está começando. O MrBeast disse uma vez que o seu primeiro vídeo não vai ser um sucesso, nem os seus 10 primeiros vídeos, e eu adiciono aqui, nem os seus 20 primeiros. No começo, os seus vídeos vão ser horrorosos, tenebrosos, mesmo que você já tenha 10 anos criando vídeos. Eu sou uma prova disso, eu não consigo criar thumbnails interessantes, eu faço o meu melhor com o que eu tenho em mãos. E os vídeos são sempre um aprendizado de edição, roteiro e toda a lógica que se trata de um vídeo. Assim, a menos que você esteja criando um outro canal em um nicho que você já seja expert de criar conteúdo e não do nicho, vai ser mais fácil. Mas, se você não está fazendo isso, está partindo para um nicho diferente, mesmo que você já tenha todo o conhecimento, os seus primeiros vídeos não vão funcionar. É assim para todo mundo.
Ainda que você tenha os melhores equipamentos, você tenha estudado, você tenha o conhecimento, como eu disse, os seus primeiros vídeos vão diretamente para o algoritmo, porque você ainda não tem um público formado. O algoritmo vai precisar entender. Para algumas pessoas, 5 vídeos bastam, para outras 10, para outras 50. O segredo aqui é melhorar a cada vídeo, a cada passo, a cada produção que você faz, tentar entender o seu público, entender a si mesmo e entregar o melhor possível. Mas se você já está no seu vídeo número 50 ou 100, isso continua acontecendo, reavalie toda a sua produção. Se esse é seu caso, eu peço que, por gentileza, pelo menos dê um like nesse vídeo. Assim eu sei que algo aqui interessou a vocês e eu posso trazer um vídeo com foco nisso, como ressuscitar um canal, como trazer um canal para que ele comece a ter sucesso. E até mesmo como fazer análise básica junto ao Analytics do próprio YouTube para saber onde melhorar, o que melhorar, porque pode ser a thumbnail, o roteiro, a edição, e eu sei que é bem difícil. Mas o mais importante é melhorar. E se você está nesse grupo de pessoas que já está criando há um tempo, já tem um número interessante de vídeos, mas não consegue crescer, eu te dou um outro conselho, que é exatamente assistir aos seus vídeos antigos. Mas mesmo que você esteja criando aí há 2, 3 meses, também funciona, tá? Você pode assistir seus vídeos antigos justamente por isso que eu disse anteriormente, para entender se você está melhorando, tanto na edição, quanto a apresentação, quanto o roteiro, e por que não até mesmo thumbnail e título. Se os seus vídeos não estão funcionando, e aqui eu digo funcionar como trazer um novo público, engajar o público existente e conseguir ter aí sim mais visualizações, talvez seja interessante entender o porquê disso. Nada melhor do que reassistir esses vídeos e entender se é a apresentação, o roteiro e tudo mais. Só olhar para as análises frias dos números talvez não seja o suficiente. Pequenos detalhes podem te levar ao lugar que você nunca tinha percebido. Se atentar a esses detalhes e revisitar o que você já produziu é muito importante. E aqui eu vou ter que chover no molhado, né? Para você conseguir ter mais inscritos, mais pessoas que assistem aos seus vídeos e apertam o botão de inscrever-se para estar ali naquele número de pessoas interessantes, que tem mais de 1000 pessoas como base de comunidade do canal, você vai precisar ter aquela palavrinha maravilhosa que é a consistência. Essa é a maior diferença entre criadores de conteúdo que entenderam o que é necessário versus os que não entenderam, que é dominar a arte do fracasso. Os vídeos que vários dos criadores de conteúdo que você vê hoje, youtubers, lá no começo não tiveram boas visualizações. A gente pode considerar, partindo de uma análise de bom e ruim, que eles nem eram vídeos bons. Talvez estavam com o microfone ruim, com a iluminação ruim, até mesmo o tópico era ruim. Mas eles foram aprendendo justamente o que eles fizeram de errado para fazer melhor. Não necessariamente certo, mas melhor a cada passo, até que o público os encontrasse e aí sim converter-se em comunidade. Enquanto você estiver produzindo vídeo sem uma consistência e estiver fazendo uma análise de quando em vez, não vai adiantar. Você precisa entender não só o que deu certo, mas o que deu errado e por que deu errado, por que deu certo. Você só vai conseguir isso com consistência, tanto de produção quanto de análise constante. Eu gosto de fazer análise de canais que já estão produzindo há um tempo, e há um tempo eu digo aí 3, 4 meses, uma vez por mês. De canais novos eu faço uma vez por semana. A minha preocupação constante é sempre a retenção e o CTR. Um vai dizer o quanto as pessoas estão assistindo do meu vídeo, se ele está ficando desinteressante ou não, para que eu melhore roteiro. O outro vai dizer o quanto as pessoas estão clicando e se interessando no meu vídeo antes mesmo de elas começarem a assistir, o que vai fazer com que eu tenha mais cliques, mais visualizações e vá para outra parte, que aí sim é só o roteiro que vai segurar a pessoa no meu vídeo. Mesmo tendo outro caminhão de siglas que são tão importantes quanto, esse é o que eu me atento mais e o que eu considero que vocês também se atentem mais quando estão criando um canal novo ou estão tentando crescer e ganhar mais inscritos no seu canal do YouTube. Crie sempre, mas analise sempre também. E para se perguntar, quando foi a última vez que você abriu o Analytics do seu canal e estudou o seu próprio canal? Quem são as pessoas que assistem? Quais são as tags que mais são pesquisadas? Quais são os vídeos mais visualizados? Quais são os vídeos menos visualizados? E se perguntou por quê? Para tentar melhorar no próximo. Se faz muito tempo, você já achou um problema. Algo que eu falo bastante também para as pessoas que estão na nossa turma de mentoria, onde a gente dá mentoria não só de YouTube, tá? É de criador de conteúdo como um todo. Então, TikTok, Instagram, a gente faz um trabalho completo para que o criador de conteúdo entenda, aprenda
mais do que simplesmente replique o que a gente está dizendo. O que eu falo bastante é que a criação de conteúdo, ela não é uma pista de 100 metros, ela é um triatlon. Isso quer dizer que você não vai apenas correr atrás de uma meta e quando alcançá-la, pronto, seu exercício terminou, seu esforço terminou. Não. Tá só começando um outro esforço que você vai precisar fazer logo em seguida para alcançar uma meta subsequente. Sendo assim, 1000 inscritos são em termos 1000 pessoas. 1000 pessoas é muita gente. Como você vai conseguir engajar, atrair e manter 1000 pessoas ao redor do seu conceito, do seu conteúdo, do seu nicho? Este é o seu grande desafio. Lembrar sempre que são pessoas. Quando você começa a reduzir o seu público a um número, já tem um problema aí. É normal que a meta da maioria dos criadores de conteúdo seja esses 1000 inscritos, até porque a monetização pedida para o YouTube para passar a ADs é de 1000. Então, todo mundo acaba focando nessas 1000 pessoas. E tá tudo bem. Quantos inscritos você ganhou na última semana? Se foi 1, 2, talvez sejam poucos, mas já parou para pensar que 1, 2 pessoas se interessaram sobre o seu conteúdo e estão se inscrevendo, estão querendo receber mais daquela informação? Isso já é uma vitória por si só. Pequena, mas uma vitória. E tudo, no final das contas, vai gerar em torno do seu conteúdo. Quanto melhor for o seu conteúdo, mais as pessoas vão circular ao redor dele. Para de culpar algoritmo, outros criadores de conteúdo, a vida, o céu, a lua e comece a focar no seu conteúdo. Onde você pode melhorar, como você pode melhorar e até mesmo como você pode, por que não, viralizar. Fazer um conteúdo mais simples, como uma trend ou uma tag, que pode te trazer justamente esse público para depois, aí sim, você fidelizar esse público como parte da sua comunidade. É difícil te dizer o que está te impedindo pessoalmente de conseguir ter mais pessoas ao seu redor, afinal de contas você já cria conteúdo, mas o que eu consegui aprender observando outros criadores de conteúdo é que tem um top 3 muito simples que eu vou passar para você e provavelmente você vai se encaixar em pelo menos um deles. Se você se encaixar em mais de um, é necessário resolver o mais rápido possível. Primeiro, é o criador de conteúdo que está focado em metas. Ele esquece que está lidando com pessoas e para ele tudo é uma questão de números. Se um vídeo teve menos visualização que o vídeo anterior, ele foi um vídeo ruim, mesmo que mais pessoas tenham curtido ou que mais pessoas tenham comentado. Ele conseguiu engajar mais, mas ele teve menos gente vendo. E para ele já é ruim o suficiente. Um vídeo com menos views, mas com muito mais engajamento é muito mais interessante do que um vídeo que viralizou, mas ninguém se inscreveu, ninguém curtiu, ninguém comentou. Não adianta de nada, além de fomentar o ego. Tipo de criador de conteúdo número 2 é o criador de conteúdo nômade. Ele cria um conteúdo, mas não tem um dia específico, não tem um horário específico, ele cria conteúdo quando dá, quando pode, e é isso daí. Eu sei que a vida é complicada e que nem todo mundo consegue ser um criador de conteúdo em tempo integral. A gente precisa lidar com filhos, trabalho, escola e um número de responsabilidades sem fim. Mas, novamente, estamos lidando com pessoas. E quando a gente vira criador de conteúdo, a gente está dizendo para essas pessoas que pode confiar na gente porque a gente vai entregar para elas veja só, conteúdo. Quando a gente falha em entregar, a gente está falhando com essa pessoa. Ela esperava algo e ela começa a sentir que não pode confiar tanto na gente. Ela vai embora. Você teve um trabalhão para dentro de tantos estímulos que existe na internet conseguir que essa pessoa te desse atenção. E logo depois, não publicando ou publicando um conteúdo que não é tão interessante, você perde a atenção dessa pessoa de novo para ter que conquistar novamente a atenção não só dela, como de outras pessoas. Então, tenha um calendário, siga esse calendário e tente ao máximo estar junto das pessoas que estão se aproximando de você para formar a sua comunidade. Não ter um nicho bem definido. Hoje você lança um vídeo sobre Fortnite, amanhã você lança um vídeo sobre Street Fighter. Dependendo de como você está trabalhando esse conteúdo, ele funciona e funciona muito bem. Por exemplo, se você está falando sobre curiosidades de jogos, este é o seu nicho, você fala só sobre curiosidades. Mas vamos supor que do nada, que você está falando sobre curiosidades há um mês, você lança um vídeo sobre o melhor personagem da Disney. As pessoas podem até gostar de Disney e de jogos, mas ainda assim vai ficar meio contrastante, porque elas esperavam ter um conteúdo e agora elas estão tendo outro, que elas gostam, mas não é o que elas esperavam. Quebrar a expectativa do seu público talvez não seja muito interessante. O que eu te aconselho é fazer um 80-20 ou um 90-10. Dentro do seu conteúdo core, coloque 80%. Você vai falar sobre um nicho, sobre um jogo, sobre um assunto específico, um nicho bem estabelecido. E outros 10% ou 20%, aí sim vai ser sobre algo aleatório,
para engajar, estimular ou ter algum outro efeito no seu público. Se você tá entre algum desses 3 que eu falei, tenha o máximo de atenção possível, mas mais importante que isso é entender o que é SEO, Search Engine Optimization, que se você não entende, dá uma olhada nesse vídeo que eu deixei aqui, clica nele, vai entender que isso vai ajudar bastante a você crescer seu canal, não só em 2024, mas em 2025 também.